Olá, eu sou João Pedro. Hoje nós vamos falar sobre falência e recuperação judicial. Então, puxa a vinheta. Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre falência e recuperação judicial, como ela chegou no Brasil. Vamos passar aqui o nosso índice. Primeiro, a gente vai falar da chegada desse processo falimentar e concordatário no Brasil, né? Falimentar de falência e concordatário de concordata, né? Primeiro chegou o sistema de concordatas, depois chegou o sistema de recuperação judicial propriamente dita, né? Depois nós vamos falar da nova lei de recuperação judicial e falências, uma lei que saiu já em 2005, né? E por último a gente vai falar de um estudo existente. Eu vou falar da importância do conhecimento desse estudo que um outro autor fez, né? E vou falar também um pouquinho sobre as minhas percepções quanto a esse processo alimentar e o que o engenheiro de produção deve considerar, né? Com todo esse conteúdo que vai ser exposto aqui hoje, né? Então, vamos começar com a chegada do processo falimentar e concordatário no Brasil, né? A falência e a concordata chegou no Brasil por meio do Decreto-Lei nº 7.661 de 1945, né? Ele instituiu, né, a concordata e a falência. A concordata, parcelamento de débitos, e a falência, a venda dos ativos para poder pagar as dívidas da empresa, né? O seu objetivo inicial era bom, tentar recuperar o saldo dos credores, né? E tentar de alguma forma parcelar os débitos da empresa para que ela continue o seu funcionamento. Esse processo instituído por esse decreto-lei tinha alguns problemas, né? A concordata se preocupava apenas em parcelar os débitos, ela não tinha preocupação com o interesse dos credores, né? E também não se preocupava com o porquê que essa empresa chegou a esta situação de insolvência contábil, né? A gente vai falar um pouquinho, se houver tempo, da insolvência contábil, né? Outro problema era um processo longo, levava cerca de 10 anos e era considerado um dos mais longos do mundo. Então, dando continuidade aqui, a gente tem a nova legislação. A Constituição de 1988 previa a chamada preservação empresarial. O que é essa preservação empresarial? Trocando em miúdos, pressupõe que é melhor uma empresa continuar aberta, né, empregando pessoas, pagando seus impostos, cumprindo sua função social, do que ela fechada, do que ela vir à falência, ter que vender seus ativos para pagar os credores. Com isso, percebe-se que é necessário recuperar uma empresa que tenha sofrido um insucesso empresarial e que aquele velho decreto-lei não está mais contribuindo para essa recuperação das empresas, né? Está mais falindo as empresas do que, de fato, recuperando, além de ser um processo longo, né? 10 anos aí, né? E foi nesse contexto que foi aprovado temos a criação e a aprovação da lei de número 10.111 de 2005. Essa nova lei vai ordenar a recuperação judicial e a falência, né? Essa lei incorporou os conceitos que vimos anteriormente, né, da preservação empresarial, da preocupação com empregos e da função social da empresa. Solucionou também outro problema que tinha o decreto-lei, né? O decreto-lei antigo, né, não considerava o interesse dos credores, e agora com a nova lei vemos o surgimento do Comitê dos Credores, que compete os itens descritos no artigo 27 dessa lei 11.111 de 2005, né, dessa nova legislação. Aqui no artigo 27 vemos que o Comitê dos Credores terá as seguintes atribuições, além das previstas na lei, né? Tanto na recuperação judicial e na falência, tem aqui da letra A até a letra F as atribuições do Comitê dos Credores, né? Ele também cria, a gente pode ver aqui que a legislação cria a figura do administrador judicial, né? E cria também a figura da Assembleia Geral de Credores, mas vamos falar brevemente agora à frente. E aqui também fala das atribuições do Comitê dos Credores na recuperação judicial, né? O Comitê dos Credores vai ter, além essas atribuições aqui, além das outras previstas nessa lei. Também, né, como eu disse há pouco, a Assembleia Geral de Credores. O que a Assembleia Geral de Credores tem como objetivo, né? Ela tem como atribuições rejeitar, aprovar ou modificar o plano de recuperação judicial interposto pela empresa devedora, né? A empresa devedora, ela cria o plano de recuperação judicial, submete ao juiz, o juiz vai submeter a essa Assembleia Geral de Credores, e essa Assembleia vai ter a atribuição de rejeitar, aprovar ou modificar esse plano de recuperação judicial, eleger os membros e possíveis substitutos do Comitê dos Credores, né? Ou seja, é a Assembleia Geral de Credores que elege o Comitê de Credores. O Comitê de Credores também tem como atribuição analisar o pedido de desistência do devedor após o deferimento do processo.
também tem como atribuição indicar um gestor judicial em caso de afastamento do devedor e quaisquer matérias pertinentes aos credores. Né? E aqui vamos dar andamento aqui. E aqui tem um estudo de Amaral, né? É um autor que fez um estudo chamado Motivos que levaram as empresas de capital aberto listadas na Bolsa de Valores brasileira, né, a atual B3, a recuperação judicial e os principais meios utilizados que as empresas utilizaram, né, previstos na legislação, para se recuperar judicialmente. Esse estudo desse autor Amaral, que está aqui na descrição desse vídeo, aqui é a referência na descrição desse vídeo, ele apresentou uma tabela como fonte do Serasa, que apresenta o número de falências de recuperações judiciais requeridas, né? A gente vê nesse gráfico aí, de 2007, não dá para ver aqui, mas eu acho que vai até 2018, 2017, se eu não me engano. A gente percebe, né, é perceptível o aumento do número de pedidos de recuperação judicial, né, e redução no número de pedidos de falência. Ou seja, isso não necessariamente comprova que o processo está funcionando, né, mas apresenta pelo menos que as empresas estão optando por se recuperar judicialmente do que requerer uma falência, né? Se a empresa está optando em recuperar judicialmente, a gente precisa também verificar se esse processo de recuperação judicial está de fato recuperando as empresas, né? Se elas retornam ao menos às suas atividades, né? Mas pelo menos aqui as empresas estão preferindo a recuperação judicial do que a falência, né? Eu achei esse estudo do Amaral interessante porque ele apresenta os motivos que levaram essas empresas a uma recuperação judicial, né? Isso é importantíssimo para os engenheiros de produção. Por quê? Porque ao conhecer esses motivos, né, ali está relacionado, os motivos que o Amaral cita, estão relacionados principalmente ao mercado e à gestão, é importante, né, porque esse profissional saberá aonde deverá ter maior atenção. Esse autor conclui que as principais causas são relacionadas ao mercado e à gestão. Eu li esse estudo e os motivos relacionados ao mercado são motivos relacionados mais à macroeconomia, questão de inflação, questão de produto interno bruto, câmbio também está relacionado a essa questão de mercado, e de gestão está relacionado mais à lucratividade dos ativos, né, a geração de receita pelos ativos, entre outros motivos que levaram essa empresa à recuperação judicial relacionada à gestão. Na minha visão, esse estudo é importantíssimo, né, como eu já disse, para o engenheiro de produção, né, ou seja, o engenheiro de produção ele deve saber quando a empresa deve se enxugar no momento de crise e quando a empresa tem que se expandir no momento de melhores condições, né? Ele deve fazer essa análise macroeconômica, né? Eu fiz um vídeo aqui sobre engenharia econômica. Eu citei um livro lá, Engenharia Econômica e Finanças, se eu não me engano. E lá nesse livro ele fala que o engenheiro de produção deve conhecer o ambiente macroeconômico em que sua empresa está inserida. E isso de fato é verdade. Porque o engenheiro de produção, sabendo o ambiente macroeconômico, se ele, por exemplo, verificar que o PIB real está em queda e que tem uma taxa de juros alta, não compensa ele realizar capital empréstimo à taxa de juros, né, para poder realizar uma expansão, porque será que vai ter mercado consumidor para isso? O engenheiro de produção tem que ficar atento a essas várias variáveis, né? Inclusive, lá na parte de engenharia econômica, deixa eu ver se tem mais uma. Tem aqui a minha visão, né? É o conhecimento dos fatores que podem dar errado, que eu já disse, né? Conhecimento das causas mercadológicas, né? Principalmente, também questão de clientes também deve conhecer, né? Inclusive aqui, ó, eu retirei aqui da Abepro, troquei minha tela aqui para o outro lado para vocês verem, né? Eu retirei isso lá do portal Abepro, né? A profissão, que fala da engenharia econômica, formulação, estimação e avaliação de resultados econômicos, para avaliar alternativas para a tomada de decisão, construindo um conjunto de técnicas matemáticas que simplificam a comparação econômica, né? Dentro dessa grande área tem as sub-áreas, gestão econômica, gestão de custos, de investimentos e de riscos, né? Ou seja, o engenheiro de produção, como eu já disse, né? Ele deve conhecer o ambiente macroeconômico, deve formular técnicas para simplificar essa comparação econômica e com isso ele deve basear suas tomadas de decisão relacionadas aí à engenharia econômica como um todo, né? Se, por exemplo, ele verificar que a taxa de juros baixa e o PIB está começando a crescer, ele pode ser uma boa hora, talvez, né, para que ele realize um investimento e amplie a fábrica ou o local onde ele trabalha, né, dependendo da sua posição dentro dessa empresa, né.
Gestão de riscos, ele deve verificar se a empresa não está grande demais para um momento de recessão. Às vezes ele tem que diminuir a empresa no momento de recessão. É o que as empresas aí que a gente viu, algumas empresas que saíram do Brasil, elas estão, pelo visto, né, eu não posso afirmar, mas que elas estão fazendo isso, elas estão se reduzindo para elas conseguirem manter abertas e funcionando, né? Ou seja, conhecimento das mercadológicas, conhecimento da gestão. Aqui tem as referências, né? O livro do o artigo do Amaral está aí na descrição, né? Está essa referência aí. E as duas leis, né? O Decreto-Lei 7.661 de 1945 e a Lei número 11.101 de 2005, né? Isso. Né? Foi 60 anos depois do velho Decreto-Lei foi aprovada essa nova legislação aí, mais atual, né? E a gente espera que ela esteja contribuindo de fato para que as empresas continuem abertas e funcionando, né? Inclusive teve algumas alterações, eu vi aqui na legislação, teve umas alterações em 2020. A gente pode gravar um vídeo falando dessas alterações que teve no ano de 2020, nessa lei de recuperação judicial. Eu também estava pensando em formatar alguns vídeos, uma série de vídeos, sobre a Standard Poor's, como ela classifica o risco soberano, o risco da indústria bancária, o risco da indústria. Né? Se caso vocês quiserem, vocês deixam um like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e deixe aí no comentário pedindo esses vídeos. Então aqui encerra mais esse vídeo, meu João Pedro, eu espero que vocês tenham gostado, né? Um vídeo mais longo, mais técnico. Eu estou deixando todas as referências aqui na descrição. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e até a próxima. Tchau!